Boa tarde, iniciei a gravação, então vou compartilhar agora a tela do meu computador. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem levantar a mãozinha. Eu não vou colocar meu celular também não, tá? Como das outras vezes. Qualquer dúvida, vocês podem levantar essa mãozinha que tem aí na parte inferior, porque ela faz um barulho e eu já sei que vocês querem fazer alguma pergunta, tá? Então, na aula passada, vamos só relembrar o último exercício da aula passada. Deixa eu ver aqui, isso daqui. Então, na aula passada eu tinha mostrado, né, esse sistema aqui para vocês. Eu comentei, por exemplo, eu tenho duas entradas de ar, a entrada 1, entrada 2 e a saída 3. Obviamente, a saída 3 vai ser a somatória das outras duas. Então, por isso que eu posso fazer aqui, ó, M3 é igual a vazão mássica 1 mais vazão mássica 2. Então, se M1 é 10 kg por hora, a saída 2 é 15 kg por hora. Então, automaticamente, a saída 3, que é M3, vai ser 25 kg por hora, tá? Aí eu mostrei para vocês essa relação aqui, ó, onde a quantidade de água que entra na corrente 1 mais a quantidade de água que entra na corrente 2 é igual à quantidade de água que sai na corrente 3, porque na natureza nada se cria, né? Nada se perde, então você tem a lei aí da conservação. Então a quantidade de água que entrou aqui por essa outra, a somatória das duas tem que ser igual a essa outra. Então, entradas é igual a saída, tá? Então, vazão mássica vezes W. Então, se eu tenho a vazão mássica do ar vezes a razão de água, que é o W, eu vou ter o conteúdo de água. Jogando nessa fórmula, eu determine o W3. Então, essa é uma forma de resolver, tá? Esse exercício. Então, eu posso vir aqui, ó, pela lei das retas, eu tenho o meu ponto 1, o ponto 2, faço uma reta entre 1 e 2, descobri o meu W3, que vai ser um valor intermediário, porque é uma mistura dos dois, faço uma reta em W, cruzei, esse é meu ponto 3. Então, esse ar que está saindo aqui, ó, tem essas propriedades psicométricas. Aí você pode olhar no seu gráfico e pegar volume específico, umidade relativa, entalpia, e aí sim por diante. Então, essa é uma forma de resolver. Uma outra forma de resolver, então vou dar agora também um exemplo bem parecido. Uma corrente de 8.000 metros cúbicos por hora de ar exterior, com temperatura de bulbo seco 4 graus Celsius e temperatura de bulbo úmido 2 graus Celsius. Então, eu vim aqui, tá? Peguei, esse ar é o primeiro ar, onde ele tem temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, marquei ele aqui ele já está marcado para nós. É misturado adiabaticamente, ou seja, eu não retirei calor e nem forneci calor. Com ar de recirculação de um recinto numa vazão que atravessa uma serpentina de resfriamento numa vazão de 25.000. Então, a primeira corrente tem 8.000, a segunda corrente tem 25.000. A temperatura de bulbo seco é 25 graus Celsius e a umidade relativa 50. Então, vem aqui, ó, temperatura de bulbo seco, 25, cruzei com a umidade relativa de 50, tenho o meu ponto 2. E ele determine a temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido dessa corrente resultante. Então, existe alguns livros que chamam de lei das retas. Ou seja, quando eu tenho uma mistura de dois gases, eu posso fazer uma reta entre os dois pontos, e esse meu ar agora, que é a resultante dessa mistura, vai estar em algum desses pontos.
O que vai determinar isso? A vazão do ponto 2 e o ponto 1. Se a vazão do ponto 2 for maior, ele vai estar mais próximo, vai estar nessa reta mais próximo do ponto 2. Agora, se a vazão do ponto 1 for maior, ele vai estar nessa reta, contudo, mais próximo do ponto 1. Se for exatamente metade, né, ou seja, um 8.000, o outro 8.000, vai ser exatamente na metade dos dois. Ou seja, aqui a gente observa uma proporcionalidade. Seria o mesmo que nós fizéssemos uma média ponderada, né? É um tipo de média ponderada que a gente utiliza muito em gráficos, em tabelas, para resolver exercícios em geral. Então, vamos lá. Então, quando eu fiz esses dois pontos, eu determino, por exemplo, no ponto 1, qual que é o meu volume específico. O volume específico é importante para me converter a vazão de 8.000 metros cúbicos para quilogramas. Eu sempre inicio convertendo. E aqui no ponto 2, eu tenho o volume específico agora do meu ar 2. Ah, mas você não falou, professor, que a gente sempre faz a conversão apenas do primeiro ponto? Nós fazemos só do primeiro ponto quando eu pego o ar atmosférico e esfrio ele, aqueço ele, umidifico, desumidifico, ou seja, eu pego o ar do soprador e faço um tratamento. Então, o ar que eu considero é o ar de entrada, aí é apenas entrada. Nesse caso, eu tenho duas entradas, então por isso que eu preciso converter as duas entradas. Então, preciso do volume específico, tanto do ponto 1 quanto do ponto 2, porque esses dois pontos são entradas. Então, eu uso o volume específico para o ar de entrada, com a finalidade de converter minha vazão volumétrica em vazão mássica, porque os equipamentos que adicionam ar, como sopradores, é como se fosse uma bomba, só que a bomba é para líquidos e massas, né? E para ar nós chamamos de sopradores. A vazão que ele fornece para nós sempre há uma vazão volumétrica, e os instrumentos que medem a vazão de ar geralmente medem em termos de função volumétrica. Então, por isso que a gente precisa de fazer a conversão. Por que eles medem em função da vazão volumétrica? Porque para mim determinar a vazão mássica vai depender das condições ambientes desse ar, depende da temperatura, depende da umidade relativa, depende da pressão, depende de muitos fatores. Então, por isso que esses equipamentos só medem vazão volumétrica, só o volume, tá? E nós precisamos usar o volume específico para converter ele para vazão mássica. Então, nós vamos, agora que descobrimos esses dois pontos, determinamos o W do ponto 2 e o W do ponto 1. Agora, quando falo ponto 1 e 2, não é que o W seja, o 1 seja inicial e 2 final. Não, nesse exercício, o 1 é inicial e entrada, 2 é inicial e entrada também, porque eu tenho duas correntes. Então, nesse caso, eu tenho um ar de entrada com uma vazão mássica, com uma entalpia e com uma umidade absoluta. Da mesma forma que a entrada 2 também vai ter uma vazão mássica diferente do ar, vai ter uma entalpia diferente e um W, que é a razão de umidade, diferente também. Contudo, a resultante deles vai ser uma média ponderada dessas duas propriedades, desses dois ar, relacionando a vazão mássica e as suas propriedades psicométricas. E é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma mistura adiabática, significa o quê? Que eu não tenho uma resistência aquecendo o ar e nem estou em uma coluna de refrigeração retirando o ar. O ar não se altera em termos de sistema para o ambiente. Contudo, quando eu junto dois materiais, o que vai acontecer? Eles vão tender ao equilíbrio termodinâmico. Então, automaticamente, a corrente que tem maior temperatura vai ceder calor para a corrente que tem menor temperatura, e a corrente resultante vai estar no intervalo entre as duas. Então, como eu mostrei anteriormente para vocês, né, eu tenho meu entrada 1, entrada 2, e aqui o ar 3, que é o resultante, tá? Eu posso fazer um balanço de energia, ou seja, a vazão mássica
do ar na corrente 1 vezes entalpia, mais vazão mássica da corrente 2 vezes entalpia 2, é igual a vazão mássica da corrente resultante vezes entalpia 3. Eu posso fazer também um balanço apenas para o ar seco, onde a vazão de entrada do ar 1 mais a vazão de entrada do ar 2 é igual à vazão de saída, porque você somou os dois. E também eu posso fazer um balanço da massa de água. Quanto que vai ser a água? É a massa de ar vezes a razão, que a quantidade é a proporção de água que tem. Então, eu tenho a quantidade de água que entra na corrente 1, mais a quantidade de água da corrente 2 vai ser igual à terceira, vai ser a somatória das duas. Eu posso fazer qualquer uma dessas contas. Se eu faço essa primeira, eu determino a entalpia e uso a entalpia aqui, ó, para cruzar no meu gráfico, como eu tenho uma reta. Eu posso fazer a conta aqui, determinar o W, descobrindo o W, eu cruzo aqui, ó, na minha reta, ou eu posso usar essa equação. O que seria essa equação? Essa equação nada mais é que uma relação onde eu consigo fazer essa média aritmética ponderada, ou seja, a razão entre a corrente 1 e a corrente 2 é igual a W2 menos W3, que seria essa variação aqui de cima, dividida aqui, ó, pela variação de baixo. Porque eu consigo fazer, é como se eu reorganizasse, eu posso fazer essas relações. Mas antes de mostrar como que eu posso resolver, então isso aqui é uma outra forma de resolução, pessoal. No exercício passado, eu fiz de uma maneira, aqui eu estou fazendo de outra. Eu posso resolver a partir dessa relação e dessa de baixo, ou usando a equação. Dá na mesma, gente. Da onde que veio essa equação aqui, ó? Dessa relação. Mas para ficar mais fácil para vocês visualizarem, eu peguei aqui, ó, resolvi aqui para vocês. Ou seja, eu posso considerar da seguinte forma. A vazão mássica 3 vai ser o quê? A somatória da mássica 1 e mássica 2. Então, essa é a 3 vezes W3, que é igual a M1 vezes W1 mais M2 vezes W2. É aquela primeira fórmula que eu mostrei para vocês que a gente já vem utilizando, tá? Contudo, aqui, ó, em vez de eu usar M3, eu deixei separado, M1 mais M2. Multiplico por W3, vai ficar M1 vezes W3, e M2 vezes W3, repito que está do outro lado da igualdade. Agora eu vou colocar em evidência esse M1, deixa eu voltar, com esse outro M1, e em evidência M2, esse lado igualdade, com o outro lado igualdade. Assim, M1 vai ser igual a W3 menos W1, e M2 é igual a W2 menos W3. Então, eu posso passar isso tudo aqui, ó. Isso aqui tá desse lado, eu passo para cá dividindo, e isso daqui eu passo para cá dividindo, e eu tenho essa razão. E essa razão aqui, ó, que me dá uma proporção entre as correntes mássicas e entre as razões de umidade, é essa relação que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Então, só deduzindo ela para vocês, para mostrar de onde que essas relações vieram. Aí, para resolver, você pode pegar, por exemplo, a vazão mássica do ar de entrada, relaciona aqui, ó, com o meu volume específico que eu encontrei na tabela e descubra agora a vazão mássica relacionado a quilogramas. Antes era metros cúbicos por hora, agora quilograma por hora. Isso do ar 1. O ar 2 era 25 mil metros cúbicos por hora. Vou dividir aqui pelo volume específico que eu encontrei na tabela e vou ter agora minha vazão mássica 2, que é 29.140 quilogramas de ar seco por hora. Depois que eu descobri isso, eu posso fazer aqui a minha relação. A vazão mássica 1 dividido pela vazão mássica 2, ou seja, a proporção entre elas, eu posso pegar aqui o meu valor, que é 10 mil, divididos por 29 mil. Eu tenho 0,742. E a partir disso, eu relaciono aqui, ó, tenho W2 e W1, descubro W3. É igualzinho àquela conta que nós fizemos lá no slide anterior. Ou eu posso relacionar não com W, eu posso relacionar com o H.
Relacionando com H, eu descubro H3. Aí você vem aqui, ó, no meu dado e eu sei que H3 é tanto, então eu desço H3 no valor que eu encontrei da entalpia. Quando cruzou aqui na reta, esse é o meu ponto de estado. Ou, se eu fiz a conta para W3, eu vou na reta aqui, cruzou a reta entre os dois pontos de estado, descubro o meu terceiro ponto de estado. E aqui eu descubro todas as outras propriedades psicrométricas. Por exemplo, aqui ele queria a temperatura de bulbo seco da corrente 3 e a temperatura de bulbo úmido da corrente 3. Gente, fácil demais, né? Mamão com açúcar. Alguma pergunta? Se tiverem, pode fazer aí pelo chat. Então, vamos agora para o próximo material, tá? Então, tem esse primeiro exercício aqui que eu deixei para vocês fazerem, né, desse outro material, que também já está postado para vocês. Alguém chegou a fazer? Bom, gente, tem que fazer. Isso aqui é um exemplo bem simplesinho. Tem exemplos desses lá na nossa lista de exercício, tá? Então, esse exercício vai ficar para vocês fazerem. E caso vocês não consigam, a gente faz juntos. Ou hoje mesmo. Eu vou explicar o próximo exercício, que o próximo exercício é um pouquinho mais complexo. Aliás, ou então a gente faz ele agora. A gente pode fazer juntos. Como está cedo ainda, agora que é 4h20, 12h20, vamos fazer esse, depois eu explico o outro exercício. Eu vou pegar ele aqui, ó, deixa eu copiar ele. Eu vou fazer ele no Word, porque no Word fica mais fácil para me explicar para vocês. Isso aqui foi até do exercício anterior que eu tinha e explicar para vocês, para a gente fazer juntos, tá? Que é o próximo que eu vou explicar. Deixa eu só jogar aqui embaixo, fica melhor. Já que a gente não tem quadro, né? Porque eu ficar mostrando só nos slides, às vezes eu fico meio preocupado se vocês estão entendendo ou não. Aí por isso que eu acho interessante a gente fazer isso daqui. Então, para mim resolver, ele diz o seguinte, ó, para a secagem do milho com 18% base seca, sendo que o silo deve conter milho com 14% base seca. Ou seja, eu pego o meu milho, ele tem 18% de umidade base seco. Para me estocar ele, eu tenho que reduzir para 14. Por que eu tenho que reduzir para 14? Porque existe uma propriedade que vocês já viram em algum outro momento, chamada de atividade de água. Então, a atividade de água, ela é fundamental quando nós avaliamos especialmente alimentos, para que eu tenha uma margem segura para conservar alimentos sem que tenha proliferação microbiológica. Então, por exemplo, a carne. A carne, para mim poder estocar ela, eu tenho que secar a carne, que a gente chama de carne seca. Eu estou o quê? Reduzindo a atividade de água a um nível que os micro-organismos não desenvolvam e, assim, o seu material ele tem um tempo de prateleira maior. Então, o milho, para ser estocado, assim como qualquer outro grão também. Se eu pego esse milho e estoco ele com 18% de umidade, o que vai acontecer? Vai fungar. Vocês já viram muitos alimentos que na sua casa que de repente fungou. Então, o que nós queremos é estocar esses alimentos sem que ele crie fungo, sem que tenha proliferação microbiológica. Então, existem vários estudos, né, que determinam a atividade de água nos alimentos, porque uma atividade de água alta significa que tem muita água disponível. Então, se é um ambiente com glicose, com nutrientes, as bactérias e os fungos vão nadar de braçada. Então, nós vamos secar os alimentos para que você consiga armazená-los. E é essa a proposta, né? A gente está estudando muito disso para dimensionar sistemas de secagem ou secadores. Então, na indústria é muito importante esse parâmetro que é a atividade de água, porque é ela que vai dizer, por exemplo, a uva passas.
Se eu deixo ela com uma atividade de água muito alta, ela é rica em açúcares. Então, os micro-organismos vão lá, vão se alimentar e vai fungar. E você vai perder o material. Então, qual que é a estratégia? A gente vai secar ela. Só porque existe um nível de atividade de água. Porque se você seca muito o material, depois, se você hidratar ele novamente, ele perde as propriedades organolépticas. Você já deve ter visto isso, talvez, em uva passas. Uvas passas, por exemplo, muito antigas, muito velhas, por mais que você hidrate ela, coloque, por exemplo, fazer o arroz à grelha, ou qualquer agrega, ou qualquer outra coisa, ela ainda permanece seca e, às vezes, com aquela textura de folha seca. Ela não consegue hidratar mais. Por quê? Foi seco num parâmetro tão baixo que ela não retorna novamente às suas propriedades. Então, a gente precisa de manter essas propriedades. Você não pode secar muito, senão ela perde as propriedades organolépticas, mas também não pode secar pouco. Porque se secar pouco, vai ter ataque microbiológico. Tá? Então, nos silos de secagem, os sistemas de desidratação, eles precisam ser muito bem estabelecidos. E, especialmente, o curso de Engenharia de Alimentos, eles publicam muitos materiais fazendo isotermas de secagem. Então, pega, por exemplo, a banana, vamos fazer a banana passa? Aí, desidrata ela na temperatura de 25 graus Celsius, de 30 graus Celsius, de 35, de 40, faz as isotermas de secagem, determinando a umidade base seco, e a atividade de água embaixo, e publica vários artigos. E é importantíssimo, porque é a base para você desenvolver os sistemas de secagem dos materiais. Eu falei uva passas e banana passas, mas já tem muitos trabalhos sobre isso. Aí você pode fazer sobre outros, por exemplo, alimentos, sobre outras frutas do cerrado. Então, também é uma área bem vasta de pesquisa e é importante quando a gente faz o link com a área industrial. Então, os silos de secagem, eles têm que secar o milho no limite, não pode ser muito, também não pode ser pouco, tá? Então, você tem que chegar nesse limite estabelecido a partir dessas isotermas de secagem, ok? Então, é aí, eu peguei meu milho, comprei ele, coloquei no silo 1.000 quilogramas, eu tenho que secar ele para 14% base seca, quanto de água que eu tenho que evaporar? Essa a pergunta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fórmula da umidade base seca, tá? Não preciso de decorar elas, tá? Mesmo quando nós tínhamos aulas presenciais, não peço, tá? Para elas, quando a gente tem aula presencial, né, o Frank, ele participou, eu deduzo todas elas, todas as equações, tá? Aqui eu não, porque não é nosso foco. Mas você pode pegar aqui a sua equação, tá? Eu quero, se eu tenho a minha base seca, né, eu quero descobrir qual que é a base úmida, tá? Então, nós vamos fazer essa equação aqui, ó. XBU é igual a XBS 100 mais XBS. Então, vamos lá. Vou só fazer aqui mais ou menos, só para a gente... XBS é igual a... XBU dividido por 1, eu vou explicar o porquê que vai ser 1, mais x, aliás, está invertido, né? XBS tem XBS, eu quero descobrir XBU. Ok. Então, é essa a fórmula, tá? Eu uso o valor 100 quando eu coloco os valores em termos percentuais. Se eu colocar em termos fracionados, eu não preciso. Então, nesse caso, XBU vai ser igual a... Eu tenho de quem? Da entrada. Vamos fazer primeiro 18, que é a entrada. Então, vou colocar um Ezinho aqui, ó. Só para diferenciar, porque a gente tem que fazer entrada e saída, tá? Então, XBS vai ser quanto? 0,18, tá? Eu prefiro fazer em fração, gente, porque aliás, tem que colocar a fração aqui. Eu preciso colocar o número fracionado, ou seja, ao invés de ser percentual, ele é fracionado. Fica mais fácil. 0,18, oh, meu Deus.
0,18 divididos por 1 mais 0,18. Ok? Então, fazendo a minha continha aqui, ponto 18 divididos por 1 mais ponto 18. Ponto 1525. 0,1525. Então, essa é a umidade, a razão. Se eu quisesse colocar, eu poderia colocar 15,25%, que é a mesma coisa, tá? Então, essa é a minha entrada e eu tenho também a minha saída. Então, a saída, vou colocar um Szinho aqui só para diferenciar, ele tem que sair com 14. Então, o meu resultado vai ser... Só conferir aqui na minha equaçãozinha aqui anterior. Ok, isso mesmo, é mais. Aqui, ponto 14, divididos, a parêntese, por 1 mais ponto 14. 0,1228. 12,28. Então, eu determinei esses percentuais. Aí, aqui embaixo, ó, eu posso fazer um balanço para massa seca. Tá? Eu tinha feito isso uma das aulas passadas. Então, a gente tem que fazer para massa seca, tá? Que vai ser o restante. Então, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter a minha entrada e minha saída. Então, vazão mássica de entrada, colocar um ME, vezes X de matéria seca, vai ser igual a vazão mássica de saída vezes X de matéria seca. Substituindo aqui, ó, a minha entrada é 1.000 quilogramas, vezes a vazão, se eu tenho 18, então vai ser 0,82, porque é o restante. Se 18% é água, então 82% vai ser matéria seca. E a massa de saída, vou escrever aqui saída, só para vocês fazerem confusão, eu não sei, é isso que eu quero descobrir, mas eu sei a quantidade de água, tá? Aliás, pessoal, aqui, ó, isso daqui, ó, é a umidade base seca, né? Eu tenho que saber a base úmida, então é o que eu calculei. Se eu tenho 15,25, eu vou até colocar aqui. Depois eu pego isso aqui e jogo lá no slide para vocês, tá? Então vai ficar 1 menos 0,1525.
Porque eu estou fazendo base seca. Se é base seca, então não pode ser calculada a partir da água. Isso aqui é o mais importante, tá? E já a saída vai ser 1 menos 0,1228. No que eu fiz o meu balanço, automaticamente eu determino a minha massa de saída, que vai ser igual a, só fazer a minha continha, tá? Então, vamos lá. 1000 vezes, a parêntese, 1 menos 0,1525 dividido por a parêntese, 1 menos 0,1228. 966. Se a saída é 966, então a massa de água vai ser igual a massa que entrou, que é 1000 quilogramas, menos a massa que saiu, que é 966 quilogramas, que vai ser igual a 44 quilogramas. Ok, pessoal? Eu já tinha mostrado essa conta para vocês antes, então só resolvendo aquele exercício. Depois eu pego isso aqui e colo lá embaixo do slide e eu mudo o slide lá que eu já tinha postado no aula para vocês, só para ter essa informação. Então, vocês não precisam de copiar, não. Se tiverem alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, porque aí eu vou ouvir. Se não, vou passar para o próximo exercício. Bem tranquilo, né, gente? Então, estamos indo aí bem passo a passo. Então, próximo exercício. Utiliza-se de um secador que trabalha com fluxo de ar na entrada de 200 metros cúbicos. O único problema desse exercício é porque ele diz que ele tem dois dados que são o mesmo valor, tá bom? Presta atenção. A entrada de ar é o ar que eu vou soprar aqui embaixo, ó, eu estou soprando o ar. O ar que eu estou soprando aqui embaixo para secar o milho, ele entra com 200 metros cúbicos por hora. Olha, metros cúbicos eu já sei que eu tenho que converter para quilogramas. E ele apresenta esses dados específicos aqui do ar de entrada, que é 25 graus Celsius e 75% de umidade. Então, eu já tenho o meu ponto 1, que é o ponto de entrada na carta psicométrica. 25 graus Celsius, temperatura de bulbo seco, e umidade relativa de 75. Então, vou cruzar meu dado na carta para mim saber qual que é o valor de W, qual o valor do volume específico, para mim fazer minhas contas. E, além disso, ele nos diz que o milho ele entra com 14% de umidade e sai com 10% de umidade em peso. Tá? Essa umidade em peso, na prova de vocês eu vou especificar. Aqui ó, é a temperatura de bulbo seco, ok? Se é temperatura de bulbo seco, para mim poder fazer as contas, eu vou ter que converter elas para a temperatura de bulbo úmido. E ele diz, na saída do secador, aqui em cima, o ar vai sair com 30 graus Celsius e 92% de umidade, ou seja, olha, entrou com 75%, eu aumentei a temperatura e ainda assim, ó, ele sai com 92% de umidade. Quer dizer o quê? Que ele tirou essa umidade aonde? Do milho. O milho secou. O milho secou de 14% para 10%. Aí ele pergunta o seguinte, quanto tempo levará para secar a tonelada de milho, sabendo que a capacidade do secador é de 200 quilogramas de sementes? Tá? Então, supondo que aqui ele está perguntando, ó, quanto tempo levará para secar a tonelada de milho, ou seja, 1 tonelada de milho, sabendo que a capacidade do secador seja 200 quilogramas. Então, a gente pode fazer esse tempo por toneladas ou por quilogramas, tá?
Não tem problema, no final das contas a gente pode fazer as duas contas. Então, a capacidade dentro do secador, ele tem uma capacidade de ter apenas 200 quilogramas de semente. Então, agora nós vamos começar a resolver esse exercício. Então, para iniciar a resolução do exercício, aqui ele já vai fazer essas contas. Eu vou mostrar as duas contas para vocês. Primeiro, utilizando equação, e segundo, utilizando aquele raciocínio que eu mostrei anteriormente. Eu fiz os dois aqui para vocês verem, tá? Geralmente, o pessoal de alimentos, os agrônomos, eles preferem usar as equações. Então, usando a equação, umidade base seco, né, lá da entrada que é 14, é igual a quantas toneladas de milho que eu vou ter que secar? 200 menos massa seca. Por que é 200 menos massa seca? Se entrou 200 gramas de milho, tá? Qual que vai ser a quantidade de água? É o restante que não é matéria seca, porque no milho vai ter água e matéria seca. Então, quando eu uso a minha relação, vai ser o quê? A massa de matéria seca dividido pela massa seca. Vamos mostrar lá em cima, só para relembrar aqui para vocês, ó. Umidade base seca é a massa de água dividido pela massa de matéria seca. Umidade base úmido é a massa de água dividido pela massa total. Então, a diferença é que aqui é só matéria seca e aqui é a massa de matéria seca mais a massa de água, que é a massa total. Só lembrando aqui do conceito. Então, retornando aqui na resolução, então, a massa de água é calculado como? O total menos a massa de matéria seca, porque o restante é água, dividido pela massa de matéria seca. Isso aqui é a fórmula da umidade base seco. Você fazendo as contas, tá? Você determina qual que é a massa de matéria seca. Então, aqui, pessoal, é uma forma de resolver, tá? Depois eu vou explicar a outra, que é a que a gente já vem fazendo. Então, não se preocupe com isso. Então, ao sair do secador, o milho terá uma umidade base seca de 10%. Então, se eu faço aqui 10%, consigo fazer as contas aqui e a massa final do milho que entrou com 200 vai sair com 192,94. Qual que é a quantidade de água? 7,06. Isso aqui usando as fórmulas. Mas, gente, fórmula você tem que ficar decorando. Então, como que nós podemos fazer? A gente pode fazer dessa forma? Pode. Mas a forma que eu mostrei para vocês é essa daqui, ó. A entrada tem umidade base seca de 14, que é o X base seca, que é 0,14. Jogo na fórmula a umidade para determinar, tá? Ixi, aqui ficou um pouquinho, um probleminha, ó. Deixa eu só mudar aqui. Então, aqui, ó. Umidade base úmido, que é o que eu quero calcular, vai ser igual a umidade base seco, que era 0,14. Aqui, ó, o valor está de 100 porque foi usado 14. Então, se você usa o 14, tem que ter o 100. Se você usa 0,14, usa 1. Então, a umidade base úmido da entrada é 12,3 e na saída era 10. A umidade base seco, a fração é 0,10. Jogo aqui na fórmula para determinar a umidade base úmido. E eu tenho a minha umidade base úmido igual a 9,1. Ok? Então, o primeiro passo é converter as umidades para base úmido. Em seguida, eu faço um balanço de massa para a matéria seca, igual nós fizemos anteriormente. Se a entrada é 200, a matéria seca, 0,877. A saída, eu não sei qual que é. Converti aqui a umidade, tinha dado
9% de água, então eu descubro agora a matéria seca, que é 0,909. Faça a minha conta que deu, a massa de saída é 192,95. Fazendo um balanço de massa global, onde a massa de água retirada vai ser a massa de entrada, que é 200, menos a saída, que é 192. Então, a quantidade de água, 7,04. Então, exatamente o mesmo valor, feito de duas formas diferentes. Qual que vocês vão fazer? A que vocês quiserem, tá? Pode fazer dessa maneira, usando as equações, ou pode fazer o balanço de massa, que é um conteúdo que você já vem estudando lá de termodinâmica aplicada. Conclusão, nesse milho eu tenho que retirar 7 kg de água para que ele não tenha problemas com proliferação microbiológica, ok? Tá, finalizei meu exercício? Não, não finalizei meu exercício. Eu sei que eu tenho que retirar essa quantidade de água. Então, vamos para cá, tá? Deixa eu só colar aqui o exercício, porque vai facilitar para nós. Então, vamos fazer juntos. Então, tem aqui o meu exercício, tá? Eu tenho meus dados, eu sei a quantidade de água que eu tenho que retirar, a quantidade de água, determinar o tempo de secagem de milho, vírgula, sendo retirado 7,04 quilogramas de água. Essa é a quantidade que eu tenho que retirar pelos cálculos anteriores. Então, agora nós vamos usar a carta psicométrica para determinar esses dois pontos. Então, vamos lá pegar os dois pontos aqui, né? O ponto 1, o ponto 2 do ar. Aí eu venho aqui na minha carta psicométrica, deixa eu abrir lá. Isso daqui que eu já tenho a minha carta salva. Tomara que hoje ele não trave, igual travou da última vez. Então, nós temos aqui a nossa carta psicrométrica. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O primeiro ponto, ele nos diz que é 25 graus Celsius, 75% de umidade. Então, eu venho aqui, vou fazer uma reta em 25 graus Celsius, igual aqui, ó. Isso aqui já é revisão lá da primeira lista de exercícios, tá? Fiz aqui em 25 graus Celsius, vou reduzir a espessura, reduzir mais, vou colocar outra cor. Aí. E ele falou também que cruza onde? Cruza aqui, ó, com 75 graus, 75% de umidade. Não é isso? Então, vamos lá? Ó, 75% de umidade. Então, eu venho aqui em 75. Então, aqui é 70, aqui é 80. Então, aqui é 70 e lá é 80, ó. Então, mais ou menos isso aqui, ó. Ok? Vou marcar aqui de vermelho só um pontinho que é o nosso ponto de estado. Ok? É esse ponto aqui, ó. Onde eu cruzei aqui mais ou menos. Aí eu vou vir agora, vou fazer, determinar as propriedades. Quais são as propriedades que eu preciso desse ar? Eu preciso do volume específico. Então, vamos fazer uma reta aqui no volume específico. Então, o volume específico, eu vou precisar também de quê? Eu vou precisar do meu W. Então, eu venho aqui, ó.
Então, veja, W é quanto, gente? Ó, 0,015, ok? E o volume específico? Volume específico, se a gente for descer, ó, aqui embaixo vai ser 85, 86, 0,863. E o meu W é igual a 0,015, ok? Esse é o ponto 1. E o ponto 2? O ponto 2 é 30 graus Celsius e 92% de umidade. Então, vamos fazer aqui o ponto 2, 30 graus Celsius. E 92% de umidade. Então, vamos procurar aqui 92, aqui é 90, ó, aqui em cima, então 92 já está bem um pouquinho acima. Deixa eu desfazer. Ó, 92 bem pertinho, né? Mais pertinho. Quando for colocar aqui meu pontinho, eu vou colocar ele bem embaixo para diferenciar, ó. Seria bem aqui, ó, mais ou menos, tá? Então, pequenas variações, gente, olha, sem nenhum problema, viu? Não vou cobrar isso de vocês, porque visualmente a gente acaba tendo dificuldade. Mas, volto a dizer, imprimam e usam impresso para fazer os exercícios e para fazer a prova, tá? Não fica sofrendo aí à toa, não. Então, vamos marcar aqui, ó, o nosso W, um pouquinho acima de 0,025. Vou colocar aqui outra cor. Ok? Eu quero saber só a quantidade de água, então a entalpia não é importante, os outros dados, nesse caso, não são relevantes. Apenas isso daqui é relevante. Tá? E aqui eu vou ter que o meu W vai ser um pouquinho acima de 0,025. Então, W igual a 0,025, vou colocar aí um 2 aqui, mais ou menos, só para dar uma pequena diferenciada, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esses dados que são, isso aqui é quilograma de ar por quilograma de ar, não, quilograma de vapor por quilograma de ar, ok? Essa é a unidade para o W. Aqui, pessoal, eu posso vir e, como eu falei anteriormente, o que eu preciso fazer primeiramente? Converter o meu volume, passando ele para volume mássico. Como que eu vou converter? Eu vou aqui inserir uma equação só para facilitar a visualização. Então, eu tenho aqui, ó. Nesse caso, vazão mássica, vou chamar aqui de M, é igual a vazão volumétrica, aliás, se eu colocar fração, vazão volumétrica dividido pelo volume específico, que vai ser igual a vazão volumétrica do ar é 200 metros cúbicos por hora, enquanto que o volume específico que nós encontramos, 0,863 metros cúbicos por quilogramas, ok? Então, a minha vazão mássica vai ser igual a
Eu posso vir aqui, ó, cancelo metro cúbico tem resultado em quilograma por hora. Fazendo aqui a divisão, nós temos 200 divididos por 0,863, que é igual a 231,7. 231,7. O quê? Quilogramas de ar por hora. Essa é a vazão do ar, ok? Então, nós determinamos, né, qual que é, convertemos a vazão para a vazão volumétrica, e agora nós podemos verificar qual que é o tempo, então, determinar o tempo. Para mim determinar o tempo, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer uma regra de 3, simples, que nos diz que 1 hora eu vou retirar 231 quilogramas, tá? De 1 hora de ar, eu vou retirar essa quantidade em quilogramas. E eu posso jogar aqui embaixo e determinar aqui o meu tempo. Lembrando que, como não, antes de determinar o tempo, vamos fazer aqui o seguinte, ó, para determinar o tempo, não, vamos colocar aqui, deixa eu só mudar, então, determinar a quantidade de água que o ar retira. Então, para mim determinar, eu vou fazer aqui, vai ser a M, que é a massa de água, vai ser igual a massa de ar, vezes, abre parêntese, W final, menos W inicial. Então, a massa de água, deixa eu fazer aqui na frente, vai ser igual a... Qual que é a massa de ar? Calculamos lá em cima, 237,31,7 quilogramas por hora, vezes, abro parêntese, qual que é o W final? É 0,0252 menos o W inicial, que é 0,015. A unidade aqui é quilograma de água por quilograma de ar. Aqui nós tínhamos quilogramas de ar, então cancelo quilograma de ar com quilograma de ar e sobra quilogramas de água. Então a resposta aqui, que é a massa de água que o ar retira, esse ar desse equipamento é, vou fazer aqui, isso daqui, vezes, a parêntese, 0,0252 menos 0,015. 2,364. 2,364 quilogramas de água por hora. Então, a cada hora eu retiro essa quantidade. Agora sim, nós podemos fazer ou uma análise dimensional, por exemplo, tempo, aliás, deixa eu pegar aqui. Deixa eu inserir fórmula, que é essa equação, né? Tempo vai ser igual a aqui não tem por hora, ó, pessoal. Assim tem por hora, sim.
Então, para nós determinarmos o tempo, nós podemos fazer aqui... Deixa eu fazer de forma diferente. Se 1 hora eu retiro... É mais fácil. Eu retiro 2,364 quilogramas de água. Se em 1 hora eu tiro isso. E quanto tempo, que é X, que vai demorar para me retirar a quantidade de água que eu tenho que retirar, que é 7,04. Sempre é mais fácil visualizar. Então, aí, de uma forma bem simples, x vai ser igual a 7,04 vezes 7 vezes 1, né? Aliás, deixa eu parar aqui. Vezes 1 divididos por 2,364. Igual a, arredondando, 3 horas. 3 horas para secar 200 quilogramas. Foi essa que é a conta que nós fizemos. O Cílio comporta 200 quilogramas. Mas o exercício, ele perguntou por toneladas. Então, automaticamente, x', né, seria toneladas, se 200 é 3 horas. 1.000 vai ser quanto? 3 vezes 5, que é igual a 15 horas. Para secar 1.000 quilogramas, que corresponde a 1 toneladas. Ok? Gente, é difícil? Bem tranquilo, não é? Deixa eu só parar de compartilhar aqui, que eu quero ver o rosto de vocês. Então, responde aí no chat para mim. Vocês viram? É sempre as mesmas relações, as mesmas fórmulas, tá? Vocês viram os 2 exemplos que eu passei hoje, o exemplo que eu passei na aula passada, e então, até agora, está bem tranquilo, não está? Ou alguém quer que eu repita alguma parte da explicação? Então, ótimo, né? Então, gente, isso aqui é o que vocês vão fazer para mim na próxima aula, tá? Aliás, o que eu vou explicar para vocês e que vocês vão, os exercícios que vocês vão responder. É basicamente isso aí, ó. Não tem diferença. A diferença é que, por exemplo, eu podia pedir aqui para vocês, ó. Além disso, tá? Quando não vou entrar nisso, não. Vou passar um outro exercício que já vai ter isso, ok? Então, posso finalizar, passar para o próximo exercício, né? Tudo bem? Então, isso aqui, depois eu vou copiar e colocar lá no slide para vocês. Eu vou pegar agora um outro exercício. Um exercício que eu deixei aqui resolvido para a gente discutir hoje. Aí nós vamos finalizar nossa aula, tá? Então, aqui, ó, um exercício resolvido. Um material biológico granulado deve ser seco com ar a uma temperatura de bulbo seco de 40. Então, nós vamos secar esse material com ar com temperatura de bulbo seco de 40.
Aliás, eu estou compartilhando ainda? Não, né? Então deixa eu compartilhar. Aí vocês nem falaram nada, gente. Eu estou explicando para vocês, você nem compartilhar a tela. Vocês estão aí, gente? Ah, tá bom. Sim, professor. Tá bom. Eu já achei que eu não estava falando para ninguém. Aí eu estou explicando sem compartilhar a tela e ninguém deu grito. É porque vocês são muito educados, né? Tá, então agora eu estou compartilhando e eu vou mostrar para vocês o exercício. Então é esse exercício aqui. Gente, qualquer problema, vocês me avisem aí, tá? Vamos lá. Exercício resolvido. Um material biológico granulado deve ser seco com ar a uma temperatura de bulbo seco de 40 graus Celsius. A uma vazão de 30 metros cúbicos por hora. Então, esse ar, eu vou precisar de aquecer ele até 40 graus Celsius e eu vou bombear ele até meu sistema de secagem, com a vazão de 30 metros cúbicos por minuto. Se as condições do ar ambiente a ser utilizado na secagem são, então, o ponto 1, que é o ponto da temperatura ambiente, a temperatura de bulbo seco de 20 graus Celsius, e umidade relativa de 60. Ok? Aí eu vou pegar esse ar que tem umidade relativa de 20, temperatura de bulbo seco de 20 e umidade de 60, vou aquecer ele até 40 graus, vou passar pelo meu sistema de secagem e após passar pelo sistema de secagem do material, ele vai aumentar para 85%. Determinar a quantidade de calor sensível requerida por unidade de tempo para aquecer o ar. Quanto que eu tenho que fornecer de calor para aquecer esse ar? Também qual a quantidade de água removida desse ar. Ok? Então, vejam, ó, bem interessante. Então, a gente tem 3 pontos agora na carta psicométrica. Viu? Então, pegar aqui a carta psicométrica, isso aqui é só um esqueminha para fazer a resolução. Então, o primeiro ponto, né, conforme ele nos fala, tem temperatura de bulbo seco de 20 graus Celsius e umidade relativa de 60. Cruzei aqui, esse é o meu primeiro ponto de estado. Antes de secar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aquecer o ar. Quando eu aqueço, eu mudo a quantidade de água? Eu estou fornecendo água? Eu estou retirando água? Não. Se eu não altero, o meu W, que o exercício chama aqui de Y, ó, permanece o mesmo. Então, o W1 é igual ao W2, porque eu não adicionei nem retirei água, eu só aqueci. Agora, a temperatura saiu, ó, de 20 foi para 40. A temperatura mudou. E se eu aqueci ele, o que mudou também? A entalpia. Olha a entalpia no ponto 1, 42. E a entalpia no ponto 2, 63. Por que a entalpia mudou? Porque o sistema não é adiabático, ele sofreu aquecimento. Então, eu coloquei uma resistência e aqueci esse ar. Então, aqui é o ponto 2. Tá? E do ponto 2, quando chegou no ponto 2, depois que eu aqueci esse ar, acabou. O ar ele tem um soprador, ele passa pelo aquecedor, aqueceu, depois não vou aquecer mais. Mas esse ar, ele vai entrar em contato com quem? Com o material granulado para ser seco. Quando ele vai sendo seco, o que o meu exercício diz? Olha, quando ele vai sendo seco, a umidade relativa dele, que era 60, vai aumentar para 85. Então, veja que a umidade relativa era 60, eu aqueci o ar, caiu, e quando eu terminar de secar, ele vai estar com 85. Então, na etapa 2 para 3, não tem aquecimento. É o momento que o ar passa pelo material. É a etapa de secagem. Então, eu vou subir na reta da entalpia, porque a entalpia permanece a mesma. Eu não estou aquecendo nem estou resfriando. O meu ar, baseado no sistema externo. Mas o interno, o que vai acontecer?
A água que estava presente no material granulado vai migrar para o ar. Então, o W vai aumentar. Quando ele vai subindo aqui em H, ó, o W vai aumentando, vai aumentando. Então, aqui em cima, ó, antes ele tinha 0,0088 quilogramas de vapor por quilograma de ar, e ele vai aumentar para 0,0156, ó, aumentou bastante. O que acontece? Eu vou subir no meu gráfico na reta da entalpia, porque nessa etapa eu não estou de uma forma externa adicionando calor nem retirando, então a entalpia é a mesma. Subiu, esse é o ponto de estado 3. Então agora eu vou fazer as minhas contas. Até aqui, se alguém não tiver entendido os 3 pontos do meu exercício, ative o microfone e pergunte. Ótimo. Determinei. Meu primeiro ponto tem entalpia de 42 e o W de 0,0088. O ponto 2, ele tem o mesmo W, porque ele não iniciou a secagem, ele apenas aqueceu. Já o ponto 3, ele vai ter a mesma entalpia, porque agora já não tem mais aquecimento, tem apenas secagem. E o que vai acontecer? O W aumenta e a entalpia permanece a mesma. Então, vamos agora resolver o exercício. E como eu falei anteriormente, eu sempre preciso do volume específico para o primeiro ponto. Por que nesse exercício é só o primeiro ponto? Porque esse ar é o mesmo ar do ponto 2, a diferença é que ele foi aquecido. Então, eu só vou converter no início, quando eu pego o ar ambiente, passa pelo soprador, eu uso o instrumento de medição desse ar que está em vazão volumétrica, converto para vazão mássica, e aqui, quando ele aquece, já muda. Tá? Isso aqui já vai tudo mudando. Então, eu faço a conta só, eu só faço a conversão no ar de entrada. E agora vamos fazer os meus cálculos para isso. Primeiro, o volume específico do ar de entrada é 0,84, ó, que foi encontrado. A vazão de massa do ar, conforme foi dito no exercício, é 30 metros cúbicos por minuto. Divido pelo volume específico e tenho aqui o quê? A vazão de ar. Então, só não confundam aqui as unidades, porque esse exercício que eu peguei da internet, ele trabalha de uma forma com outras unidades. Então, isso daqui, ó, é a vazão de ar, que antes era 30 metros cúbicos por hora, por minuto, agora é 35 quilogramas por minuto. Qual a quantidade de água? Simples demais, eu pego a vazão mássica, que é 35,71 quilogramas de ar seco por minuto, vezes a variação da entalpia no ponto 1 e no ponto 3, ou 2, porque dá na mesma, né? O ponto 3 e 2 é a mesma entalpia, tá? Faço a variação e determino. Ah, então qual que vai ser o calor? Qual a quantidade total de energia que eu tenho que fornecer no meu sistema para aquecer o ar? 750 quilojoules por minuto. Balanço de energia. Difícil? Fácil demais, né, gente? E agora, a umidade absoluta, no início, era 0,0088 e no final era 0,0156. Ok? Então, agora nós vamos fazer a nossa conta, onde nós vamos relacionar aqui, ó. A massa de água é igual a 35 vezes a variação da entalpia, e aqui eu, aliás, ó, aqui eu determino, ó, a minha massa de água baseada na variação de W, de umidade absoluta. Então, o que vai acontecer? Então, a massa que esse ar consegue retirar vai ser 0,2428 quilogramas de água por minuto. Então, essa aqui é a massa de água que o ar consegue retirar do meu material granulado. Tá? Então, essa é a primeira parte. Vamos verificar aqui que é mais que o exercício.
exercício diz... Ó, ele diz o seguinte, determinar o calor sensível e determinar a quantidade de água. Só isso. Ele nem me falou que a quantidade que tem de material, tá? Para ser seco. Então, finalizamos. Só isso. Tá? Então, a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para aquecer o ar, 750 kJ por minuto, e a quantidade de água que esse ar consegue retirar do meu material granulado é 0,2428 kg de água por minuto. Gente, tem dificuldade? Fala para mim. Muito tranquilo, né? Ok? Então, deixa eu só fechar aqui. Gente, é bem tranquilo. Esses são os exercícios que vocês vão fazer para mim, tá? Por exemplo, aqui, vamos pegar a lista de exercícios. A lista de exercício 1, olha aqui. Razões de conforto aconselham que, quando a temperatura do ar atmosférico for igual a 40 graus Celsius, sua umidade relativa seja 20%. Determine a pressão parcial do vapor. Só jogar no gráfico e pegar. Determine as propriedades termodinâmicas. O ar tem temperatura de bulbo seco 35, temperatura de bulbo úmido 20. Só jogar e obter. Ok? Então, assim, esse primeiro exercício é só para vocês testarem o uso da carta. Por exemplo, ó, 10. O grau de saturação do ar atmosférico no estado de 101,325 kPa, que é a condição da carta de vocês, se ele tem 20 graus Celsius de temperatura de bulbo seco e 50% de umidade. Determine a razão de umidade. Cruza os dois, 20 graus Celsius e 50% de umidade, determine W. Então, veja, não tem nenhuma conta diferente que vocês precisam de fazer. É só cruzar no gráfico e obter. Então, ler na carta psicométrica as propriedades do ar úmido na pressão atmosférica padrão, que é essa que a gente já trabalha, com temperatura de bulbo seco, 30 graus Celsius, e temperatura de bulbo úmido, 25 graus Celsius. Cruza os dois e obtém os resultados. Então, veja, a primeira lista é só sobre usar a carta psicométrica. Tá? Então, na verdade, se eu der os resultados para vocês, vocês nem vão fazer exercício. Mas se alguns de vocês quiserem que eu faça algum dessas questões, coloque no grupo. Por exemplo, professor, faz a terceira, qual que é o resultado da terceira questão da lista 1? Aí eu coloco o resultado lá para vocês, ok? Essa é a primeira lista. A segunda lista, ela já tem um pouquinho mais de conta, mas é quase nada, ó. Eu acho que é este daqui, não. É esse daqui, ó. Isso aqui até eu peguei de um site da USP. Esse daqui, eu até tenho alguns resultados, que eu peguei isso aqui de uma disciplina da USP, só porque ele usa outra carta, então vai ter pequenas diferenças. Esse daqui eu consigo postar para vocês, tá? O gabarito. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou postar, mas pequenas variações é relativa à carta. Cada carta, ela tem pequenas alterações na sua construção, tá? Então, esse daqui, ó, eu não conferi os resultados, pode ser que tenha algum resultado errado, mas vocês resolvam. O que não bater, vocês mandam para mim que eu faço, a gente tira a dúvida. Mas também, gente, os exercícios são bem simples, tá? Ó, uma mistura de ar e vapor apresenta temperatura de bulbo seco, TBS 60, e temperatura de bulbo úmido 35. Usando a carta, determine. Simples demais, né? Segundo, determine a umidade relativa e absoluta do ar, onde tem temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido. Ó, temperatura de bulbo seco 31, úmido 16. Então, aliás, 31,16 bulbo seco e 15,12 bulbo úmido. Então, gente,
Não tem erro. O teor de umidade, então, são dados para você só usar a sua carta. Você faz as contas. Esse aqui, ó, ar atmosférico, a 760 milímetros de Hg, é a pressão padrão, pressão de um ATM, é a que a gente já utiliza. Tá? O que você vai fazer? Pegar a temperatura de bulbo seco, 22, a temperatura de bulbo úmido, 20, cruzar e obter os dados. Gente, muito simples, né? Então, por isso que eu estou falando, apenas aqui do 6 para frente, aqui envolve um pouquinho mais de conta, ó. Só do sexto à frente. O 6, 7, 8 e 9. Quando ele diz, calcule o fluxo de calor necessário para aquecer 10 metros cúbicos por segundo de ar exterior a 30 graus Celsius e 80% de umidade relativa. Você vai aquecer ele de 30 para 80. Ou seja, essa questão 6, como que a gente resolveria ela? Deixa eu só colocar aqui. Isso aqui, eu vou só fazer um print para mim colocar lá no exercício para você. Aliás, deixa eu só reduzir aqui um pouquinho, porque eu vou selecionar ele. Porque aí, quando vocês forem estudar, se tiver dúvida, vocês já têm ele aqui. Vocês já podem consultar ele. Eu não preciso fazer novamente, né? Deixa eu só copiar ele aqui. Beleza. Agora vamos... Deixa eu desfazer isso aqui. Então, olha esse exercício 6. Muito simples, tá? Ele fala aqui para nós. O ar, ele tem 30 graus Celsius, 80% de umidade. Eu vou aquecer ele para 80, ok? Então, 30 graus Celsius. Então, a gente marca aqui, ó, 30 graus Celsius. Ok? E ele tem umidade. Eu vou só marcar ele que é... aí, ó. Viu? Por isso que eu falei com vocês. Qual que é o problema aqui com essa nossa carta? A nossa temperatura, ó, ela vai de 30, 35, 40, 45, 50, 55, ela não vai até 80, ó. Então, a gente não consegue fazer essa questão 6. Entenderam? Porque a gente tinha que cruzar. Mas supondo que... Eu vou mudar o exercício. Supondo que o exercício fale que a gente vai aquecer até 50. Tá? Então, supondo que seja até 50. Aliás, eu tenho que marcar aqui. Viu? Então, só justificando. 80 não é possível porque a nossa carta aqui que a gente está trabalhando, ela não tem 80. Então, vamos aquecer até 50. Aquecendo até 50. Deixa eu só ver se não é... não. Se é vocês que estão mandando mensagem para mim, né? Não, né? Tá, não é vocês não. Se tiver, manda lá no grupo, problema. Então, aqui, ó, supondo que eu quero aquecer ele até 50. O meu primeiro ponto é 30 graus Celsius e 80% de umidade. 80% de umidade é essa reta aqui, ó. Essa curva aqui. Aí vem aqui 80%. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto. Vou aquecer ele até 50 graus Celsius, tá? Só para vocês verem. Então, vou fazer aqui uma retinha aqui para 50, ó. Vem aqui, ó. Vou aquecer ele. Aquecendo ele, eu chego aqui. Eu vi que vocês levantaram, tá? Já eu vou lá para ver o que é. Então, aqui, ó, tem o meu primeiro ponto, o meu segundo ponto. Eu aqueci ele até 50. Pego os meus dados desse ponto, os meus dados desse ponto, e aí nós vamos resolver esse exercício aqui, que é o exercício 6, tá? Você determina a entalpia inicial, entalpia final, converte isso para vazão mássica e faz a conta. E finaliza. Tá? Deixa eu só voltar aqui para ver. Alguém levantou a mão? Ou fez uma pergunta? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí, tá? Ou pelo chat. Professor,
Pode falar. Ah, você tá me ouvindo? Até agora eu não entendi como é que o senhor faz esse cruzamento dos dados lá no gráfico. Então, vamos lá. Você fala do ponto 1 para o ponto 2 ou só no ponto 1? Do ponto 1 para o ponto 2. Beleza. Vamos resolver isso aqui agora. Então, eu fiz aqui, ó, cruzei 30 graus Celsius com 80% de umidade. Vamos lá no exercício. O exercício diz o seguinte, ó. Calcule o fluxo de calor necessário para aquecer. Então, gente, quando eu tenho sistemas, deixa eu voltar aqui para essa aula. Se eu tenho se eu tenho aquecimento, eu vou caminhar. Eu caminho na reta de W em direção ao meu lado direito. Se eu estou aquecendo, ó, aquecimento. Porque o aquecimento se adiciona água? Não. Então você caminha na direção de W. Todo aquecimento caminha em direção de W. Ou vai caminhar em direção de W, ou vai caminhar em direção a H. É um dos dois. Se eu mantenho W constante, quer dizer que eu estou aquecendo ou resfriando. W está constante. Aquecendo ou resfriando. Ok? Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui. Deixa eu mostrar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, ó, se eu estou aquecendo ou resfriando, eu tenho meu ar. Se eu aqueço ou resfrio, aquecendo, eu vou nessa direção, do vermelho. Agora, se eu quero resfriar esse ar, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar agora para a esquerda. Vou colocar de azul. Ok? Quando eu resfrio e aqueço, eu não tiro nem adiciono água. Então, aqui que a relação de umidade, que é a relação de água, permanece a mesma, não se altera. Ok? Eu sempre vou caminhar nesse sentido ou nesse outro. Aqueceu, direita, resfriou, esquerda. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou dar energia, eu vou umidificar ou vou secar. Então vamos lá, novamente, eu tenho esse mesmo ponto. Se eu subo, deixa eu colocar aqui de azul. E aqui embaixo, eu vou fazer outro. Essa pergunta aí, ó, foi ótima, viu, Ramila? Porque é a base de tudo que a gente está fazendo, ó. Eu vou colocar azul, porque a gente está ganhando umidade, e eu vou colocar a próxima agora de amarelo, como se a gente estivesse perdendo umidade, tá? Só para diferenciar. Então vamos lá. Ou eu aqueço, resfrio. Se eu aqueço, resfrio, W permanece o mesmo. Agora, se eu adiciono água, umidifico, ou se eu seco, desumidifico, a entalpia é a mesma, porque eu não estou aquecendo, mas se eu subo na minha reta da entalpia, eu estou umidificando, porque está aumentando a quantidade de água. Quando sobe, aumenta a quantidade de água. Em W, quando desce, eu estou retirando água, estou secando a água. Então, para baixo, retira, para cima, aumenta. Eu vou caminhar nesses dois sentidos.
ou, ou na reta da entalpia ou na reta de W. Se eu vou fazer balanço de energia, eu uso W constante. Se eu faço balanço de massa de água, entalpia constante. Veja, um constante, o outro varia. Tudo bem? Nesse caso é aquecimento, então W constante, caminho nessa direção. Então só responde aí para mim, por favor, se ficou claro. Sim, professor, obrigada. Já ficou mais claro. Ótimo, isso aqui é uma interpretação extremamente importante, tá? Como resolver esse exercício 6? Vocês conseguem fazer? Tentem fazer ele em casa. Se tiver dificuldade, manda lá no WhatsApp que eu respondo para vocês. Ok? Então, esses exercícios aqui, ó, vamos ver o próximo exercício aqui dessa lista aqui. Determinou-se que as temperaturas de bulbo seco e úmido do ar são 29 e 21. Primeiro ponto. Pretende-se resfriar até 3 graus Celsius. Então, aqui, ó, W é constante, porque você vai resfriar. Então, aqui você caminha para a direita, aquecendo em W. Aqui caminha para a esquerda, resfriando. Questão 8. A temperatura de bulbo seco de 100 e 4 de umidade passa por serpentinas de resfriamento para ser resfriada a 40. Então, também aqui da mesma forma. Ok? Gente, então são bem parecidos. É basicamente isso que eu expliquei, tá? Amanhã nós vamos fazer mais exercícios, então tentem fazer esses exercícios aqui, ó, da lista, 6, 7, 8 e 9. Tá? Se tiverem dúvida, amanhã eu já tiro as dúvidas para vocês. E eu já vou postar uma nova lista que já tem o gabarito para vocês. Tá? Que é referente a esse exercício que nós fizemos hoje, e amanhã eu vou dar novos exemplos desse, parecidos com este. Tá? Já mesclando esse conteúdo de umidade base seca, umidade base úmido com os dados da carta psicométrica. Pessoal, alguma pergunta? Então vamos finalizar a nossa aula.